ver de novo, se a gente consegue. Luana, o vídeo tá travado, mas o som perfeito. E Ah, agora foi? melhorou. Agora Agora foi, agora tá. foi, Tá agora foi, tranquilo. Doutor Ricardo, agora foi. muito obrigada mesmo pela disponibilidade do seu tempo, pelo carinho em Nada. estar aqui conosco na Comissão de Direito Eleitoral do Campos Goytacazes. É uma honra enorme tê-lo aqui, apesar da distância, né? Por estarmos em tela. O senhor já esteve na nossa Casa do Advogado, né? Numa palestra aqui conosco. Muito, muito engrandece a nossa comissão estar com o senhor hoje para debater um tema como esse. Vou passar desde já a palavra, porque o tempo no Instagram é curto e geralmente eu não consigo terminar, sempre cai antes da gente terminar a fala. Então, eu já passo desde já agradecendo ao senhor por estar aqui conosco nessa noite. Em primeiro lugar, eu que agradeço, né, em seu nome, doutora Priscila, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campo dos Goytacazes, e eu estive aí recentemente, coisa de, acho que chega a 31 anos, o professor Alexandre Flecha, fomos fazer uma palestra aí, foi muito bom, e como eu disse outra vez, e ratifico publicamente, eu tenho um carinho muito grande por Campo dos Goytacazes, porque foi minha primeira comarca como juiz de direito, né. Eu passei no concurso, a gente fica 3 meses, né, auxiliando, e a primeira designação, eu fui exercer efetivamente a judicatura, eu fiquei, se não me engano, por uns bons, não sei se 3 ou 5 meses, foi Campos dos Goytacazes. Então, assim, a gente acaba tendo um carinho muito grande pela nossa primeira comarca, né? A gente não tem como afastar isso, além de mais, eu fiz bons amigos que eu conservo, então, assim, um carinho muito grande estar aqui com vocês, né? E agradecer a todos que estão nos assistindo aqui, estão entrando, não vou citar o nome para não correr o risco de esquecer ninguém, mas muito obrigado a todos e vamos conversar sobre um tema, e não quero fazer uma palestra, eu quero fazer uma conversa contigo sobre um dos temas que eu acho mais relevantes, né, no cenário eleitoral que nós temos hoje, né, tema que hoje em dia suscita discussão, né, que são as condutas vedadas aos agentes públicos em anos de eleição. Então, Exatamente, é um tema que não só demanda a discussão, como é um tema que sofre diretamente com a pandemia e, inclusive, com a agenda das eleições, não é mesmo, doutor Ricardo? exatamente. O que acontece? Por que o legislador tem tanta preocupação? O legislador, na verdade, na Lei 9.504, ele traça do artigo 73 ao, se eu pegar minha colinha, até o 78, isso mesmo, só para não correr o risco de errar, uma série de condutas que são vedadas. Essas condutas que são vedadas, elas têm uma razão de ser, né? O TSE, mais uma vez, já comentou isso. É manter uma igualdade de condições durante a eleição. Por que isso? Porque nós sabemos que o nosso direito eleitoral, e aqui eu estou pedindo licença aos advogados para falar isso para todos, inclusive para aqueles que não são da área jurídica, mas que pensam em se candidatar, mas a ideia é que todos tenham igualdade. Por quê? Porque nós sabemos que o direito eleitoral não proíbe, em alguns casos, a recondução a cargos políticos. Vamos ter uma eleição chamada de majoritária, para prefeito e vice-prefeito, e essa tem uma limitação, você pode ser reconduzido, ser reeleito uma vez, mas nos cargos da proporcional, ou seja, nesse caso vereador, você pode ter sucessivas reeleições. Então a pessoa que está num cargo com exercício de poder, de autoridade legitimamente embutido, ele passa naturalmente a ter uma posição de vantagem em relação aos outros, né? Pela própria visibilidade que o cargo lhe dá. Então o que a lei faz, o TSE complementa através da resolução, é criar regras para que essa posição de vantagem dele não lhe favoreça demasiadamente em detrimento dos outros candidatos. É por isso que existe. Não se trata, na verdade, uma vez um aluno me perguntou, mas então isso é quase que uma punição, professor? A pessoa que exerce o mandato político, eu falei, não. Isso é uma regra para colocar todos no mesmo patamar de igualdade. A ideia é essa. Fazer com que aquela pessoa que naturalmente já tem, por força do próprio cargo, uma condição maior de visibilidade, não se destaque de uma maneira que fique inviável para uma pessoa que não está exercendo um cargo igual, não consiga disputar a eleição. Essa é a ideia. Inclusive, o bem jurídico tutelado é justamente esse, né, doutor Ricardo? É a paridade entre os candidatos, para que todos tenham as mesmas condições de lutar e pleitear o cargo almejado, não é isso? Exatamente, exatamente, Priscila. E essa é fundamental.
E veja que a lei tem tanto cuidado com isso, né? Ela faz essa lei, essas condutas vedadas vem sofrendo ao longo do tempo modificações. Nós tivemos a primeira modificação em 2015, nós tivemos em 2009, nós tivemos em 92, em 95. A gente tem uma série de alterações nessa norma. Mas uma coisa que eu costumo chamar bastante atenção, e eu sempre falo isso, é assim, as pessoas às vezes leem o 73 e 78 e acham assim, isso aqui não me dá nada demais, isso aqui só vai me dar... Mas esquece que existe uma outra lei, não menos importante, para não dizer que é até mais importante, a Lei Complementar 64 de 90, que lá no artigo 22, letra J, coloca como hipótese de inelegibilidade aqueles que forem condenados por órgão colegiado de condutas vedadas às agentes públicas que importem em cassação de registro ou diploma. Ou seja, a inelegibilidade reflexa, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, a prática de uma conduta vedada pode levar, e aí a gente tem uma discussão bastante interessante para a gente conversar um pouquinho daqui a pouco, pode levar a uma inelegibilidade. E aí vem aquela história, a conduta reflexa. Eu até acho que em casos sim e outros não. Porque naqueles casos de 73, eu concordo que você tem uma conduta reflexa. Mas deixa eu pegar a lei aqui, vou pedir licença para olhar um pouquinho para o lado aqui, só para te pegar um artigo de lei. Por exemplo, o 77. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. É para que ela está fora daquele rol do 73. É uma outra conduta. Parágrafo único. Isso foi uma alteração de 2009. A inobservância neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou diploma. Ou seja, aqui ela não é exatamente reflexa, ela é uma decorrência. A sanção aqui já não é mais a multa. A sanção aqui é cassar registro ou cassar diploma. Registro que ainda não foi eleito e diploma de quem já foi eleito, né? Isso vai acontecer em outras situações. E aí eu entendo que nessas hipóteses não se trata de uma conduta reflexa. Já vou falar um pouquinho, pessoal, que não é do nosso direito entender essa coisa de reflexa direta ou indireta. Mas aqui, para mim, já é uma sanção direta. Você já cai automaticamente, né, no 22J. Ela é principal. Conduta reflexa, pessoal, que a doutora Priscila está falando, com muita propriedade e acerto, são naquelas hipóteses do artigo 73, e aí a jurisprudência do TSE tem sido firme nisso, a sanção que você recebe é uma multa. Podendo, se aquela conduta também se caracterizar como um abuso de poder econômico ou abuso de poder político, para alguns também, ser elevada à categoria de mera conduta vedada que foi infringida e ser caracterizada também como abuso de poder. Se ela é caracterizada também como abuso de poder, portanto, ele sofre a sanção da conduta vedada em razão de abuso de poder, ele, por via reflexa, vai se tornar inelegível por até 8 anos, a contar daquele pleito. Ou seja, o agente público tem que ter muito, mas muito cuidado com isso, porque essa conduta pode levar ele, além da multa, à inelegibilidade. E aí, Priscila, eu costumo falar o seguinte, você ameaçar um político de prisão, você ameaçar um político de multa alta, tudo isso ele não gosta, ninguém gosta, ele é humano como todos nós, mas ele vai levando, ele vai se ajustando. Mas quando você fala a palavra inelegibilidade, é o grande palavrão. Porque aí você tira ele da zona de conforto dele. E tira ele da disputa. Tira ele da disputa. E aí é tudo que ele não quer. Agora, uma coisa que eu queria falar para as pessoas, todos que estão nos ouvindo, e essa eu também vou pedir licença para fazer leitura da lei, principalmente para as pessoas que nos ouvem aqui, nos assistem, e que não são da área jurídica, é quem é agente público. A lei fala conduta vedada ao agente público. Então é só a pessoa que é o prefeito e o vereador. Atenção, gente, não é. Cuidado com isso, por favor. O parágrafo 1º do artigo 73 da Lei 9.504, chamada Lei das Eleições, diz assim: reputa-se agente público, ou seja, considera-se agente público para a lei, é tido como agente público quem exerce, ainda que transitoriamente, ou seja, não é permanente, ainda que sem remuneração, sem ganhar dinheiro,
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, fundacional. Então, para vocês poderem entender aonde chega o alcance dessa norma, um estagiário que está contratado como cargo em comissão para estagiar no poder público ou numa autarquia, né, que são aquelas espécies de entidades administrativas, mas um estagiáriozinho, né, aquele estagiário nosso lá do direito, está fazendo faculdade, mas ele está trabalhando para o poder público direto ou indireto. Se ele comete um desses atos, ele comete conduta vedada ao agente público, porque ele se encaixa nesse molde, nesse arquétipo, nessa estrutura de agente público. É muito grande. Ou seja, você vai ter as pessoas que são concursadas, os chamados servidores, você vai ter as pessoas contratadas, que são os seletistas, você vai ter os cargos comissionados ou qualquer outra forma, porque a lei deixa bem claro, qualquer vínculo. A lei deixa bem claro, recebendo ou não recebendo. Poxa, doutor Ricardo, mas eu estava lá trabalhando graciosamente, sem receber nada. Ok, muito bonito, mas ainda assim, você tem que se adequar a essa regra. E aí não se trata de querer ou não querer punir, querer ou não querer entender que a pessoa estava ali de boa fé. Se trata, na verdade, de cumprir a lei. E esse é um ponto que nós não podemos deixar de atentar. Porque se nós queremos ter eleições limpas, nós precisamos, acima de tudo, seguir a lei. Não é isso, doutora Priscila? Exatamente. É o conceito bem amplo de agente público, né? Em todas as suas vertentes. E é muito comum isso. Muitas vezes a pessoa que é concursada fala, mas eu sou concursada. Não interessa se você é concursado ou não. A doutora Vânia ontem falou isso com muita propriedade. Se você é concursado, se você não é concursado, pouco importa para a lei. O que importa para a lei é que você se encaixa no perfil de agente público. E como se encaixa no perfil de agente público, você está sujeito a cometer uma conduta vedada e a responder por ela, né? A doutora Vânia tocou exatamente nesse ponto que o senhor falou agora. E vamos nos lembrar que o servidor público, né, aquele concursado, né, e eu costumo dizer assim, aí uma particularidade, eu espero uma maior obediência dele até do que os outros, porque ele fez um concurso público. Ele não pode dizer que ele é uma pessoa completamente leiga, ele submeteu a um concurso de provas e títulos, então ele tem que saber exatamente aonde ele está colocando a mãozinha dele. Mas vamos lá, isso é uma coisa particular. Eu sou meio linha dura nesse ponto. Eu concordo com isso, eu confesso. Mas vamos lá, as pessoas têm que entender que não é porque eventualmente ela sofre uma multa de conduta vedada que essa é a única sanção, não. O doutor Augusto está entrando aí. Um abraço, um grande promotor de justiça, do desembargador Augusto também. Mas essa pessoa que vai sofrer essa sanção da Justiça Eleitoral, essa sanção já caracterizou o ato ilícito e faz com que ela possa ser punida administrativamente pela corregedoria dela, corregedoria do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, quem quer que seja, por ter praticado um ato administrativo indevido. Ou seja, nesses casos de servidores, podem ter, não é uma dupla, a mesma punição por dois fatos, não. Ele vai ter a sanção de natureza eleitoral, ele vai ter uma sanção de natureza administrativa e, dependendo da conduta que ele tiver praticado, uma sanção de natureza penal. Porque são esferas que, embora se comuniquem, né, mas elas são, na verdade, esferas independentes. Então, por exemplo, o uso indevido... pode, inclusive, responder por improbidade também, né? A gente não pode improbidade administrativa. A parte civil, muito bem lembrado. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, eu sempre dou exemplo, às vezes, para as pessoas. Uma das condutas vedadas expressamente é cessão ou uso de bens públicos indevidos. Então, a pessoa pega aquele bem público. A pessoa não tem o cargo de chefia, mas é um servidor público. Pega aquele carro indevidamente para fazer uma campanha que ele não deveria fazer. Então, ele vai responder pelo uso indevido. Ele vai responder administrativamente porque ele fez uma falta administrativa. Ele vai responder, eventualmente, por furto de uso. Se ele não tinha autoridade, se ele não deveria estar com aquele bem, ele furtou aquele bem, né, ou apropriou-se indebitamente. Não vou entrar na discussão penal, mas, em tese, entendo, isso pode levar a ele a uma conduta. Ainda tem a improbidade administrativa. Ou seja, são condutas distintas. Então, e aí eu quero chamar a atenção para que você tenha um outro cuidado.
é que, uma vez caracterizado pela Justiça Eleitoral, a conduta vedada, o fato não se discute mais em si, se ele praticou ou não praticou, que é uma decisão judicial. Eu até costumo dizer, tem coisa julgada nisso. O que se pode discutir é se aquela conduta também caracteriza, eventualmente, um ilícito penal, um ilícito administrativo, um ilícito civil. Mas não há mais que se discutir, por exemplo, discutiu sobre a justiça eleitoral. Ele pegou o carro indevidamente e fez campanha. Ok, ficou estabelecido isso. Amanhã não se discute mais se ele... mas vamos provar que ele não pegou. Isso aí já acabou. Isso aí já tem força de coisa julgada. Precluiu. Acabou, precluiu. Ou seja, não há mais como se discutir. O que você vai discutir é se isso caracteriza ou não ilícito penal, uma improbidade administrativa ou uma sanção administrativa. Mas o fato estabelecido pela Justiça Eleitoral é um fato que não se altera mais. Isso as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Eu falei, as esferas são independentes, mas elas se comunicam, elas se entrelaçam, tá? Estou falando muito, né, doutora Priscila? Deixa eu falar, não. Eu estou adorando. Eu queria prosseguir com o senhor, doutor Ricardo, para conversar com o senhor sobre a consulta que o senhor me mandou, né, em relação à propaganda institucional. Porque eu acho que nesse momento de pandemia, duas condutas vedadas ganham maior destaque, maior relevância. A primeira é, sem sombra de dúvidas, a propaganda institucional nessas duas facetas, tanto na propaganda em si, como no gasto com a propaganda. E, além disso, a distribuição de valores, benefícios sociais, por conta do momento que a gente está vivendo, né? E a gente viu que o Congresso não se furtou a falar sobre o tema em relação a condutas vedadas na emenda constitucional 107, que, para quem não milita na área e não se apega muito a números, né, a leis, porque a gente acaba decorando as leis, né, e falando... Entendi. Nas lives, como é mais um bate-papo mais informal, eu costumo dizer, é a lei que adiou, é a emenda que adiou a eleição, né? Emenda que adiou a eleição. É que aí todo mundo entende. Aí todo mundo sabe o que é. Ninguém precisa saber, não é a emenda que adiou a eleição. Essa emenda que adiou a eleição, ela realmente traz nela, ela trata especificamente dessas duas faces da propaganda institucional, né? Ela joga a limitação de gasto para o dia 15 de agosto, eu tenho ela aqui, deixa eu achar que eu peguei aqui. Isso, para dia 15, os gastos liquidados com publicidade até 15 de agosto, né? Limitando aos três últimos quadrimestres, né? E aí é uma alteração que deu uma respirada aí. E no segundo ela fala que os órgãos municipais e suas respectivas entidades podem fazer a propaganda institucional desde que seja para enfrentamento da Covid-19, né? E que se trate de uma orientação de enfrentamento, inclusive, né, da população, assim, e mostrando, né, o serviço público, a sua disponibilidade. E eu li atentamente a consulta que foi feita pelo prefeito de Niterói, que fazia, na verdade, essas duas perguntas, né? De Niterói, ele perguntava, foi a primeira pergunta que ele fez, era se, cadê? Aqui, ele pergunta se a atual pandemia, que aí ele fala que já provocou mortes, enfim, configura caso grave e urgente de necessidade pública apta a justificar estritamente a realização de publicidade institucional de caráter informativo das medidas necessárias. Ele fala isso e fala a segunda sobre os gastos, né, institucionais, poderia afastar os gastos. E foi julgado pelo TRE, eu tive conhecimento, inclusive, pelo senhor, e como eu adoro estudar, estudei bastante, e queria que o senhor passasse para a gente a experiência sobre essa consulta, né, o momento que a gente vive, a emenda constitucional 107, que eu vi que está tudo se entrelaçando, apesar de estar em momentos diferentes, né? Exatamente. Essa consulta foi julgada, acho que essa semana, pelo TRE do Rio de Janeiro, lá para o nosso plenário, relatoria do desembargador federal Guilherme Couto, um excelente, um brilhante desembargador, fez um voto, no meu entender, da consulta muito bem feito, e são dois pontos distintos, né? E é importante que se entenda isso. O primeiro é o artigo 73, inciso 6º, letra B, sobre a divulgação de publicidade. Por quê? Porque nós temos uma regra, eu vou pegar aqui para os nossos ouvintes poderem entender, o 73, inciso 6º, diz assim, nos 3 meses que antecedem o pleito,
com exceção de propaganda e serviços que tenham concorrência no mercado, não se pode autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras e serviços, salvo o caso de grave e urgente necessidade pública. E aí, me parece, e por isso que eu votei acompanhando, na verdade foi uma unanimidade, não houve voto divergente nessa consulta, que a pandemia 19 está dentro dessa exceção. Ou seja, é possível sim que o prefeito faça essa publicidade com base nisso daqui. Por isso que lá no final da consulta ele coloca exatamente, respondendo a consulta, que nós vamos responder, a parte expositiva ficou. Portanto, no cenário de pandemia provocado pela Covid-19, configura caso de grave e urgente necessidade pública, previsto na ressalva do artigo 73, inciso 6º, letra B da Lei 9.504, apto a legitimar a autorização de publicidade institucional dentro dos 3 meses que antecedem o pleito. E aí o desembargador continua, e nesse caso ele foi bastante elogiado, eu acho que ele está perfeito, porque ele criou, não ao Léo, mas já colocou 3 balizas importantes para o agente público. Primeira baliza, desde que observe o quê? 3 pontos. 1. Observe os moldes do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República, que, aliás, ele trouxe para cá expressamente, mas consta da Lei 9.504. Aliás, eu sempre falo, isso aqui de falar um pouquinho, mas vou falar agora. O 37, parágrafo 1º da Constituição da República, está na Lei 9.504, como causa de conduta vedada, ou seja, além daquele rol do 73 e 78, a infringência automática ao 37, parágrafo 1º, ainda que não descrita nesses artigos, pode causar conduta devida. Mas ele colocou aqui para não ter dúvida. Segunda hipótese, o conteúdo da publicidade guarde estreita pertinência com o estado de excepcionalidade que justifica. Ou seja, vai ter que ter uma... Ou seja, você vai falar sobre saúde. Você não pode pegar aqui para falar o seguinte, olha, sobre as obras do município, peraí, o que tem obra? Se for paralisação de obra, ok, eu posso até entender. Agora, que a obra é melhor ou é pior, não veio ao caso. Então, ou seja, a publicidade que você vai fazer tem que ser algo ligado àquilo que está aparecendo. Terceira hipótese. Doutora Vânia Ieda está mandando um abraço para a doutora Vânia. Um beijo bem grande, um abraço para a senhora. A doutora Vânia, inclusive, está fazendo uma coordenação de um dos eventos mais bacanas, e aí eu vou puxar a orelha do pessoal de Campos, das faculdades de Campos, né? O primeiro Electoral Multi-Court Competition, uma competição de alunos de faculdades diversas e escritórios só sobre virtual esse ano. A doutora Vânia é uma das coordenadoras disso. Quero que no próximo, quero ver o pessoal de Campos, quero ver os nossos campistas participando, os estudantes de Campos, por favor. E terceira hipótese que ele colocou, esteja desassociado de qualquer conotação promocional aos feitos ou conquistas administrativas. Ou seja, o prefeito, no caso aqui o consulente é o prefeito de Niterói, até a minha cidade onde eu resido, mas qualquer prefeito não pode dizer, olha, eu fiz para combater a Covid uma coisa muito boa. Isso não pode. Então, na verdade, eu digo, essas 3 colocações que o desembargador federal colocou e que o TRE encampou por unanimidade, não são criação da ideia dele. São colocações totalmente pertinentes e que tem na própria legislação. Então, obedecer o comando constitucional da moralidade, da lisura administrativa, da transparência administrativa, estão lá no artigo 37 da Constituição da República, estrita pertinência da publicidade com o caso urgente e grave, vamos falar aqui da pandemia, e sem qualquer conotação promocional, justamente para manter o equilíbrio de igualdade entre o pleito. A ideia é exatamente essa. E a segundo ponto... Fale, querida. O que me chamou a atenção nessa consulta foi que o parecer da Procuradoria Eleitoral foi justamente no sentido oposto, né? O parecer dizia que essa propaganda ela só poderia ser feita de fato institucional dentro desse período, ainda que no momento de pandemia, desde que tivesse uma autorização prévia. E quando eu li o voto, eu fiquei muito satisfeita de ler, nossa, isso não ia funcionar nunca, porque ia encher o tribunal de demanda para perguntar se podia ou não fazer, não ia conseguir informar a população, e a gente sabe que, infelizmente, com o momento que a gente está vivendo, eu acabei não vendo como está em Niterói, Campos agora está avançando, começou a abrir o comércio agora, né? Essa semana a gente teve a abertura dos shoppings,
Mas, assim, eu acho que, inclusive, vai ser um ponto que, inevitavelmente, a gente vai acabar retroagindo em algum momento, porque o que a gente tem visto na rua é que as pessoas, a partir do momento que abre o comércio, abre o shopping, as pessoas é como se estivessem trancafiadas e fosse o primeiro dia de vida pós-Covid, sai todo mundo. Eu costumo falar que eu estava indo à rua porque eu preciso trabalhar, eu não posso ficar em casa, mas eu estava indo tranquila. Hoje, eu tenho muito medo de ir à rua, inclusive supermercado, farmácia, porque as pessoas, no primeiro dia, as pessoas andando na rua sem máscara, vão os loucos, parecia que o mundo ia acabar. E aí, abrindo o shopping, isso vai piorar, não tem jeito. Né? Aqui os As hospitais pessoas têm particulares que estão entender que, lotados. assim, que você permitir a abertura do shopping, assim, se você precisa realmente muito comprar uma coisa, vá ao shopping, mas só vá se você realmente precisa. Aquela coisa de vou dar uma voltinha no shopping, ainda não é hora, gente. Ainda não é a hora. Se comprar. Eu estou procurando fazer o máximo possível de compra online. Online, como eu falo online, a internet, telefone, WhatsApp, entregam, eu recebo o entregador com máscara, com luva, pago, higienizo tudo. Pronto. Precisou sair? Claro, eu saio, todos saem, mas com muito, mas muito, muito cuidado. E o segundo tópico, que eu queria chamar a atenção nisso daí, porque eram 2 pontos da consulta. Primeiro é, posso fazer publicidade? Pode. Dentro desse cuidado aí, pode. Doutor Bruno, boa noite. Pode, sem problema nenhum. Agora, existia uma outra consulta que era sobre o limite de gastos, que aí já está falando do inciso 7º do 73. E nessa nós não podemos julgar. Como é que ficou? Já que eu li a primeira parte produtiva, eu vou ler para vocês a segunda. Nos moldes de entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se conhece da pergunta formulada, tendo em conta que a vedação prevista no inciso 7º do artigo 73 da Lei 9.504 encontra-se em debate, em controle concentrado perante o STF. Vou traduzir isso para o pessoal que não é do direito. Controle quando não existe uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no Supremo Tribunal Federal, a número 6374, peguei a colinha aqui para fazer tudo direito, que eu já assisti outras lives da doutora Priscila, eu sei que ela gosta de tudo bem explicadinho, então vou cumprir bem isso aqui. Deus. A ADI 6374 foi ajuizada, né? O Partido Avante, que é o antigo PTB, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, exatamente pedindo que essa norma, ou seja, do controle de gastos de despesas com publicidade, não seja considerada, que haja um alargamento dessa norma em razão da pandemia da Covid. Ou seja, a questão está, como nós dizemos, subjúdice, está sob a apreciação do Supremo Tribunal Federal. E aí é pacífico que quando existe uma dúvida que é levada ao Supremo Tribunal Federal, enquanto ele não dispuser, não der a última palavra sobre a questão, a Justiça Eleitoral, que se submete, portanto, tanto o TRE como o TSE, aos ditames do STF, não poderá fazer consulta. Por isso que essa segunda parte da consulta nós chamamos de não foi conhecida, ou seja, não pode ser respondida nem afirmativamente, nem negativamente, nem positivo, nem negativo. Nós simplesmente dizemos, não podemos responder, porque essa questão ainda precisa ser do Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando aqui do limite de gasto, do inciso 7º. Realizar no primeiro semestre do ano da eleição, portanto nós já estaríamos nessa parte, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, que nos interessa para essa eleição, ou respectivas entidades da administração, que excedam a média dos gastos do primeiro semestre dos 3 anos que antecedem. Então, o que se quer é que essa norma seja, neste momento, afastada ou dilatada, mas isso vai caber aos ministros do Supremo Tribunal Federal entender se é aplicável esse afastamento ou não. E é por isso que a consulta nesse ponto não pode ser conhecida. E eu também concordo integralmente, e nesse ponto também o plenário do Tribunal Eleitoral foi unânime. Não podemos responder essa consulta. Mas não também deixaram de avaliar um peso grande sobre a norma, né, doutor Sim, exatamente. Ricardo? Porque, em relação à realização da propaganda institucional, a lei excepciona em casos como a Covid-19, mas em relação ao gasto, a lei não faz nenhuma exceção. Então, é de se ponderar que se houvesse intenção do legislador, e aí a gente fala dessa forma, né? Porque eu tenho dito isso nas lives, não interessa o que eu penso, não interessa quem faz as leis é o Congresso, né? Então, se houvesse intenção de excepcionalizar
o limite de gasto em caso de uma emergência, de uma Teria feito, né? pandemia ou algo, teria feito. Ah, minha filha acabou de entrar. Um beijo, filha. Ô, Lulu, coisa acabou de boa. entrar aí. Tão Eu vou, novinha, eu vou dar uma 14 de pai anos, mas é coruja. O bom. meu filho mais velho, que é advogado, também tá por aí. Já vi ele passando Ai, por que aqui. beleza. Eu chamo de Então, Ricardinho, porque é então, Ricardo pai, Ricardo filho. ai, que beleza. Então, assim, por mais que a norma não tenha sido respondida, até pelo impedimento que o senhor já explicou, não, o debate não foi excluído do plenário do TRE e foi muito bem pontuada Não. essa questão, né? Exatamente. Eu, particularmente, até, na época que estava se falando na emenda constitucional, vamos falar assim, na emenda que adiou a eleição, para todo mundo entender, tá? É, Eu até falei o seguinte, o ideal seria, né, claro que eu respeito a emenda, acho que a emenda, no frigir dos ovos, foi uma boa emenda, né, a maneira como ela teve que ser tocada, né, com a pressa decorrente da pandemia, eu acho que eu sou favorável, texto elogio ao Congresso nesse momento, mas eu acho que, na verdade, ela poderia talvez ter sido mais ampla em delegar mais poderes ao TSE para, excepcionalmente, nesta eleição, ter uma maior flexibilidade de análise de normas. Exatamente para evitar o que está acontecendo agora. Ou seja, se desse uma autorização legislativa excepcional, temporária, limitada, tá? Nós teríamos, por exemplo, o TSE já decidindo sobre essa questão. Mas hoje, como a emenda constitucional não deu esse poder legislativo excepcional, repito, excepcional e temporário, seria só para essa eleição. Não estou aqui pregando que o Poder Judiciário tem que ter atividade legislativa. Não, mas é uma situação excepcional que alguns doutrinadores pensaram. Pode a emenda constitucional deliberar que essas questões serão regulamentadas, seria o poder regulador. Existe uma diferença em direito entre norma regulamentadora e norma reguladora. Não seria exatamente a competência do TSE de regulamentar, mas de regular as eleições. Portanto, estaria regulando por força, por decreto, por autorização de uma emenda constitucional, iria regulamentar isso. A ideia seria essa, para não termos que passar como estamos passando agora. Ou seja, na verdade, está na mão do Supremo agora, e eu respeito isso. Ele vai decidir o que lhe aprover e nós vamos seguir. Mas a gente já não pôde, por exemplo, tratar dessa consulta. É uma coisa que a gente tem que pensar. Espero que nunca mais passemos por essa pandemia, mas eu sempre digo, temos que aprender com as situações que vivenciamos para que no futuro nós possamos resolver melhor essas situações. A as gente nunca mudanças falou nos tanto, por trazem. exemplo, sobre videoconferência. Hoje nós Exato. temos legislação. É. E as mudanças nos trazem reflexões, né? Reflexões que muitas das vezes nos levam a avanços, podem nos mostrar melhores caminhos, podem mostrar que alguns caminhos não eram tão corretos, mas são mudanças. E toda mudança, como bem disse a doutora Vânia ontem, nos causa desconforto. Como ela falou sobre isso quando ela estava tratando da convenção virtual, que realmente traz muito desconforto para os partidos. Meu Deus, e agora como fica? Mas é a mudança e a gente tem que aprender a se transformar o tempo todo, né? Porque Exatamente. a pandemia acabou encurtando distâncias, do meu ponto de vista. Porque imagine que se a gente não tivesse uma pandemia, dificilmente estaríamos numa live, até porque esse recurso não estaria sendo usado com a frequência como está sendo usado, né? Certamente só Exatamente. estaria sendo convidado para vir a campus, o que seria um enorme prazer estar E eu aqui iria, pode ter pessoalmente, certeza. né, conosco, mas teria tomado um tempo enorme de estrada para ir e vir, o senhor teria, né? E outros compromissos poderiam ficar para trás. Então, muda-se, mas não é uma mudança positiva. A gente precisa extrair também alguma coisa positiva. Eu queria tocar num ponto com o senhor. O senhor falou lá no início sobre a inelegibilidade, né? A inelegibilidade quando ela vem de uma conduta vedada, seja por abuso de poder, e o professor José Jair Gomes, ele inclusive, ele fala que as condutas vedadas, né, elas na verdade, elas enumeram alguns abusos de poder político de autoridade. Ele fala isso no livro dele, eu até Hoje marquei eu tive aqui, o prazer de participar com ele dessa competição de direito eleitoral. São uns avaliadores, e eu fiquei em 3 bancas, de uma das bancas eu tive o prazer de trabalhar pessoalmente dessa forma, né, com o doutor José Jair, uma ótima pessoa. eu até cheguei a marcar, mas aí a página abriu aqui, eu me perdi na página aqui. Mas ele fala sobre isso. E aí tem um grande problema que eu tenho pontuado, e também está sob consulta, né, no TSE, não respondeu ainda, consulta do deputado, cadê que eu botei aqui? É de um deputado do P, aqui, cadê?
Espera que eu vou pegar para a gente poder tocar certinho nela. O deputado Célio Studart, eu acho, Barbosa, do PV, que é justamente essa situação da penalidade de inelegibilidade. Imagina o caso de um candidato, né, ou a candidata a prefeito, ou um prefeito em exercício que concorreu a uma reeleição em 2012, foi condenado por conduta vedada, no bojo, né, reconheceu-se um abuso de poder, aplicou-se a pena de inelegibilidade, e a gente sabe que a súmula 19 do TSE diz que a inelegibilidade se conta da data em que houve a votação, né, da data do pleito, e termina no número idêntico à data do 8º ano. Né? Isso. Então, o que acontece? Isso nos traz um problema enorme quando a gente tem uma eleição prorrogada para o dia 15 de novembro. Porque, para quem não se lembra, em 2012 a eleição ocorreu no dia 7 de outubro. Então, em tese, no dia 7 de outubro de 2020, não teríamos mais nenhum candidato inelegível para a eleição. Então, esse foi o escopo da consulta protocolada, inclusive no dia 8, dia 6, salvo engano, de julho, perguntando isso. Um dos advogados dessa consulta foi o Dr. Marlon Reis, que foi uma das pessoas que participou da construção da lei da ficha limpa, né? E ele defende, inclusive, que essa alteração, embora não tenha sido tratada na emenda constitucional, ela precisa ser resolvida pelo tribunal, porque por essa jurisprudência consolidada em relação de termo inicial e termo final que nós temos hoje na legislação, nós não teríamos aplicação da lei da ficha limpa em 2020, justamente no ano que ela completa 10 anos de existência. Então, assim, um dos aspectos que ele traz para a gente é o seguinte: a vontade do legislador foi afastar esse candidato que sofreu esse tipo de sanção de 4 pleitos subsequentes. Então, ele tenta construir a tese né, alicerçando nesse sentido. Então, eu não posso fixar uma data. Eu teria que, na verdade, aplicar por pleitos. Né? E aí eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, muito embora eu também tenha discutido que é muito difícil a gente dar uma opinião num caso como esse, né? Porque nós estamos num momento de excepcionalidade. Se você parar para pensar, nós temos também que avaliar sobre o prisma de que a gente está falando na capacidade passiva, né, do eleitor, né, do candidato, né, de ser candidato, né, a capacidade dele poder se colocar como candidato. E a partir do momento que eu estendo uma penalidade que a ele foi aplicada, eu estou diretamente alterando direitos fundamentais que não devem ser restringidos sem que assim a lei o prevê. Né? Então, são dois lados bem difíceis, né? É uma consulta muito difícil, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, já que o senhor lá na frente tocou claro, minha querida. Nesse assunto. Claro. Vamos lá. E aqui deixa eu fazer uma construção e uma justificativa. Às vezes eu brinco com habeas corpus acadêmico. Eu vou lhe dar a minha opinião pessoal, não vou fugir de longe de mim disso, né? Mas é uma opinião acadêmica. Né? Por que eu falo que é uma opinião acadêmica? Porque nós temos uma súmula do TSE, súmula 19, diz assim: o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso de poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no 8º ano seguinte. Ou seja, em havendo uma súmula, eu até como professor de processo civil, você leu o meu currículo aí, eu respeito muito a questão da jurisprudência. Né? Nós hoje, inclusive, adotamos o sistema de precedentes firmemente no direito brasileiro, e o Código Eleitoral não é exceção. Aliás, o Código Eleitoral é uma das primeiras leis brasileiras a falar do sistema de precedentes. Fica para um outro papo nosso, um outro dia. Então, assim, como aplicador do direito, em respeito a um precedente já estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu vou aplicar, muito provavelmente, a não ser que haja uma distinção de algum tópico, a súmula 19 do TSE. Academicamente falando, eu acho que o espírito da lei foi 8 anos de eleições, e não a data. Se dissesse assim: Ricardo, academicamente, você acha que essa súmula, ao fixar a data,
agiu da melhor maneira, não agiu errado, mas eu acho que não é esse o espírito da lei. A lei fala, e eu tenho aqui, que a pessoa será inelegível para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes. Portanto, se a eleição aconteceu dias antes ou dias depois, o prazo aqui é para ser contado em anos. Então, eleições dos 8 anos seguintes. E aí pouco me importa a data que se realizou. Isso toma relevância por quê? Para as pessoas que não são no direito eleitoral. Então, não é uma data fixa. Na verdade, é uma data móvel. É sempre no primeiro e último domingo de outubro. Não há aquela data, é no dia 1º de outubro, no dia 31 de outubro. Não. Como nós trabalhamos com isso, nós trabalhamos com, deixa eu abrir até aqui a Lei 9.504 para o pessoal poder entender aqui a data das eleições. Outubro. Bom, daqui a pouco eu acho que não vou perder tempo isso não. É sempre uma data móvel, um calendário móvel. E isso faz com que, de um ano para outro, uma eleição, por exemplo, que se realizou no primeiro turno no dia 5, no ano seguinte pode ser no dia 7, no outro ano pode ser no dia 6. Isso vai gerar uma diferença de data. E quando o Supremo estabelece, quando o Tribunal Superior Eleitoral estabelece na súmula 19 data, eu acho que ele foge ao escopo da lei. O escopo da lei seria o ano, nos 8 anos subsequentes. E essa contagem de ano é uma contagem própria do direito eleitoral, foge daquela regra de contagem normal, ou seja, se finda no mesmo ano do dia próprio. Então, dia 15 de outubro desse ano, 15 de outubro daqui a 8 anos. Não. É na data da eleição. Nós estamos trabalhando com data fixa. Eu acho que essa forma de contar é uma forma errada? Não. Era uma forma certa para a regra do direito civil. A regra do direito civil, sim, expressamente conta. Quando o prazo é por ano, acontecerá na mesma data do ano subsequente que for. For o ano seguinte, daqui a 2 anos, 8 anos, 20 anos, vai acabar naquela mesma data. Mas essa é uma contagem para o direito civil. No caso do direito eleitoral, nós marcamos data por eleição. Então tem que ser a data das eleições. Data da eleição é uma data móvel. Por isso que eu acho que a súmula não foi feliz. Posso dizer que a súmula está errada? Não. Mas isso é uma crítica acadêmica que eu acho que deveria ser lida, reinterpretada, revisitada, para colocar com uma data móvel, e, portanto, será na eleição. Naqueles 8 anos, não interessa a data específica da eleição, mas é a data da eleição. Né? É que nós temos aqui, para as pessoas poderem entender, feriados móveis. O Carnaval não é todo ano na mesma data. A Semana Santa não é todo ano na mesma data. O Dia dos Pais e o Dia das Mães são calendários móveis. E assim também é a eleição. Por isso que eu acho que essa súmula poderia ser repensada. Mas, ressalto, até que isso aconteça, em obediência ao princípio dos precedentes judiciais, essa súmula é aplicável e, como membro do Poder Judiciário, eu me curvo a ela. Inclusive, doutor Ricardo, eu acredito que a linha do tribunal possivelmente vai caminhar para reformular, inclusive, essa súmula, porque passa a realmente não ter lógica a não aplicação, né? Apesar de também defender o direito à candidatura, né? O direito fundamental, a gente também tem que entender que a lei não existe no mundo por acaso, ela existe para tutelar direitos, e nesse caso foi tutelar a probidade. A gente sabe que a grande guinada da lei da ficha limpa, que as pessoas falam lei da ficha limpa, mas na verdade é uma alteração que se deu na 6490, que a gente conhece popularmente como lei das inelegibilidades, que alterou, inclusive, o prazo da penalidade de tempo de inelegibilidade. Para quem não milita na área, antes da Lei Complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, esse prazo era de 3 anos, né? E passou-se a um prazo de 8 anos, ou seja, então, imagine que a pessoa tenha sido condenada na eleição de 2016, que foi a mais próxima da que a gente vai realizar agora. Se não tivéssemos a lei da ficha limpa, ela já estaria elegível na eleição de 2020. E aí, veja bem como é que era incoerente o sistema. Vamos pegar uma eleição municipal, porque nós temos uma eleição municipal. O sujeito foi condenado na última eleição municipal, então na próxima eleição municipal ele poderia concorrer de novo, porque já teriam passado os 3 anos. Por quê? Porque o nosso mandato é de 4.
Então, quando chegou na eleição municipal seguinte, pela regra antiga, já estaria apto. Ou seja, todo aquele ato ilícito que gerou uma inelegibilidade já tinha acabado. E aí eu concordo, Priscila, quando você diz assim, nós não estamos querendo tirar o direito, né, sagrado de uma pessoa de participação política, mas esperar o tempo devido, o lapso correto. 8 anos da eleição. Então, passado 8 anos, ele vai poder voltar a se candidatar. Nós temos um episódio famoso no Brasil, né, o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que cumpriu o período de dignidade dele, voltou à vida política, voltou ao Senado da República. Ou seja, não se vai caçar ad eterno, uma sanção permanente, a pessoa volta de novamente ao cenário político, né? Se quiser, ninguém é obrigado a se candidatar. Mas é um exemplo de uma pessoa que já foi o alto mandatário do Poder Executivo, presidente da República, sofreu uma sanção de inelegibilidade, não vou discutir, ele sofreu a sanção ponto final, e cumprido o período de sanção dele, ele voltou à vida política, foi reeleito para um outro cargo, senador da República. Ou seja, não se trata de retirar o direito político de uma pessoa, mas de cumprir o tempo devido. Acho que isso é o mais importante. E, inclusive, eu puxei justamente esse período, essa data, até pelo julgamento que a gente tem em relação a isso. A lei da ficha limpa, ela foi publicada em 2010, mas não aplicada nas eleições de 2010. Mas quem milita mais tempo viu que em 2012, né, é muito engraçado, porque ela ocorreu em 2010 e pelo princípio da anualidade, a gente não aplica no ano da eleição, só no ano posterior. Então, ela começou a valer para as eleições que viessem a partir de 2011. Né? Como não temos eleições em anos ímpares, tivemos eleições em anos pares, 2012. E em 2012, a grande discussão foi: aplica-se ou não aplica-se a inelegibilidade da lei da ficha limpa? Por quê? Porque em 2012, quando a pessoa que foi condenada em 2008, a gente está fazendo aqui esse parâmetro porque estamos falando de eleições municipais, a pessoa que foi eleita, que teve o problema em 2008, em 2011, ela já não teria mais nenhuma inelegibilidade, inclusive já teria transitado de julgado em relação à legislação 64, a Lei Complementar 64/90 e não incidência da Lei Complementar 135, né, que foi a lei do xerinho. E o Supremo Tribunal Federal veio e disse assim, não, aplica-se a Lei Complementar 135, e aquela pessoa que antes estava condenada numa condenação de 3 anos, passou-se a contar por 8 anos. Então, me parece que o espírito maior da lei é proteger a sociedade, é proteger a probidade, é proteger, fazer com que realmente essa punição ela dê sentido suficiente para que a conduta não seja reiterada. Porque você afastar apenas uma eleição, se você parar para pensar, 3 anos se afastou uma eleição. Nós temos eleições de 2 em 2 anos, então ele participou da municipal, teve problema. Ele não vai poder participar da geral, que elege presidente, deputados, senadores. Mas na próxima ele poderia. E veio a lei da ficha limpa, não, para aí. Você não vai participar nem na de deputado, nem na municipal, e não é só em uma, não, é em 2. Então, isso ficou muito claro para mim na consulta formulada pelo deputado Célio, né? Um de seus advogados é o doutor Marlon Reis, que é ex-magistrado e que defende veementemente a lei da ficha limpa, no sentido de dizer assim, olha, vamos analisar em razão do real objetivo, né, dessa legislação. Então, por isso que me parece que eu acho que a gente pode ter uma mudança jurisprudencial nesse sentido, até por já termos aplicado a lei da ficha limpa num contexto em que uma inelegibilidade já tinha acabado. Né? Pode ser. Né? E a gente pode pensar que a gente está tudo trabalhando no campo das ideias, né? Das teses, das discussões doutrinárias, porque aí se a gente parar para pensar também, a gente vai aplicar uma inelegibilidade considerando uma data anterior ou uma inelegibilidade a contar de 15 de novembro. Então, não é fácil. A resposta não é simples, né? A resposta acaba... eu acho e não que... é simples, Priscila, pela própria situação que envolve, né? A pessoa que está inelegível, e é normal, eu respeito isso, quer se tornar elegível. Então ela conta dia, hora, minuto,
Segundo, ela quer que acabe logo para poder voltar ao cenário político e espero que tenha, aspas, aprendido com a sanção que foi imposta, não mais descumprir o comando legal. Mas é normal que a pessoa queira discutir isso. E nós estamos lidando com um campo que é um dos campos mais sensíveis, que é o direito político de qualquer pessoa, que é um direito constitucionalmente previsto. Alguns autores colocam, acho que com razão, que é uma cláusula pétrea, ou seja, o direito político não pode haver cassação plena de direito político. O Brasil já sofreu muito com isso. A inelegibilidade, você pode cassar o mandato, mas você não pode cassar o direito de ninguém de submeter o seu nome ao poder político. Agora, observado determinadas regras. Esse é um direito muito sensível. E essa sensibilidade, no momento que você vai fazer uma discussão ampla como essa, você tem as duas posições. A posição mais restritiva, acho que nós estamos defendendo aqui, dos 8 anos serem anos e não data. A posição que o TSE adotou na súmula 19, que eu respeito e entendo, que é uma posição mais legalista, olhando para o lado do direito civil e buscando aproveitar ao máximo o direito político. Também não acho, como já disse, uma decisão absurda. Não é porque eu tecnicamente, academicamente não concordo que eu digo uma decisão absurda. Não, longe de ser uma decisão bastante coerente, bastante razoável, embora eu não concorde. Agora, ela existe e tem essa sensibilidade. Essa sensibilidade do direito eleitoral é muito grande. Você dizer para uma pessoa, você está inelegível ainda, mas se for 8 anos, se eu pegar a lei que eu tenho, conta, acabou lá no último dia 10, hoje é dia 15, eu não estou mais inelegível. Pela lei de direito civil você está certo. Agora, nós precisamos, em algumas questões, rever urgentemente a legislação. Se dias eu ouvi alguém dizendo assim, nós nunca avançamos tanto no direito quanto nesses 3, 4 meses. Mas vamos lembrar, vocês lembram de qual é o ano? Fazer uma brincadeira aqui, qual é o ano do nosso Código Eleitoral, gente? É verdade. 1965. Por isso que nós temos o Código Eleitoral, nós temos a Lei de Inelegibilidade, que é de 94, desculpa. Nós temos a Lei de Partido Político, nós temos a Lei das Eleições, para não falar de outras leis. Costumo falar assim, o quarteto da legislação eleitoral. Código Eleitoral, Lei de Partido Político, Lei de Inelegibilidade e a Lei das Eleições. Eu sempre boto a Lei do Partido Político no meio, que eu acho importante, e uma coisa me permite 30 segundos aqui. As pessoas têm que entender que o nosso sistema eleitoral é um sistema partidário. Vocês votam em candidatos, mas ao votar em candidatos, vocês tenham consciência disso, vocês estão votando no partido. O mandato é do partido. Inclusive, se aquele candidato comete alguma falha, alguma falta, algum ilícito grave para com o partido, ele pode perder o mandato para o partido e assume o suplente do partido. Cuidado que as pessoas às vezes esquecem essa questão. Eu votei naquele candidato. Você não vota só no candidato. Você vota no candidato e no partido. Para falar a verdade, você vota no partido naquele candidato. Mas se aquele candidato deixa de existir, a vaga dele não volta para uma eleição. A vaga dele é automaticamente preenchida pelo suplente do partido. E isso é fundamental que se compreenda. Me desculpa aí por ser esse parente, mas isso é uma coisa que às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu gosto de fulano, mas não tem problema no partido dele. Tem muito problema. Que se ele sair do partido por um motivo ilícito, ele perde o mandato e quem vai assumir é o suplente do partido, e não aquela pessoa. Mas o que eu estava dizendo, nosso Código Eleitoral é de 65, gente. Já passou da hora o nosso Código Eleitoral ser revisto. Eu acho que essas legislações, talvez não é de partido político, porque regulam um outro aspecto dos partidos, mas a lei de eleições, a lei de elegibilidade e o Código Eleitoral tinham que criar uma nova codificação, mais moderna, mais adequada, olhando situações como nós estamos vivendo, e refazer o nosso sistema eleitoral de uma maneira complexa, no sentido de ser conjunta, das leis se harmonizarem. Para não ficar assim, não, mas aqui tem na lei do partido político, como nós estamos falando de conduta vedada, mas isso pode dar uma inelegibilidade, para a lei de elegibilidade, mas ela remete à Constituição, ela remete a... Você acaba ficando meio que numa rede de legislações. Isso para nós, operadores do direito, é relativamente normal. Mas você imagina uma pessoa que quer ser candidato,
quer ser um prefeito, quer ser um vereador, ou nas próximas eleições, um deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, que não está afeto com o nosso ramo do direito, né? Vamos pensar aí um comerciante, um engenheiro, uma dona de casa, um professor de matemática, e de repente se depara com um emaranhado de leis, ele fica perdido. Por quê? Porque nós estamos dentro do sistema eleitoral que, no meu entender, já passou do tempo, nós já perdemos o time, a verdade é essa, de ser refeito de uma maneira estruturada, fazer uma coisa, assim como foi refeito o CPC, com audiências públicas. Isso eu sempre elogio o ministro Luiz Fux, que está também, passou pelo TSE, estava com a presidência do STF, estava na presidência do STF, perdão, agora o ministro Toffoli, e agora me perdi, agora a presidência do STF me perdi, perdão. Mas o ministro Fux fez um Código de Processo Civil absolutamente democrático, fez audiências públicas no país inteiro, então seria a hora de pegar aquele modelo que deu certo, claro, tem seus defeitos, o CPC tem, toda lei tem, mas refazer o nosso sistema legislativo eleitoral, eu acho que nós já passamos dessa hora. É porque a gente não tem uma reforma, né? A gente tem uma coxa de retalho todo ano. Eu vou aproveitar já, doutor, para agradecer, para despedir, porque já estamos com menos de 10 segundos, vai cair a nossa live. Aqui é assim, começa. Mas para agradecer, foi um bate-papo muito legal. A gente falou de temas que, se a gente fosse prolongar, a gente daria aí mais umas 5, 6 lives.